Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, lançado recentemente o programa Fortaleza Mais Verde, já está em andamento para transformar gradativamente o cenário paisagístico de múltiplos territórios aqui na capital. Por meio da implantação de corredores cicloviários verdes e de microparques urbanos aqui em Fortaleza, o projeto piloto é idealizado pela Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos, por meio do Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza, com a realização da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo da capital. Os benefícios das árvores no ambiente urbano são além do que os nossos olhos podem ver. A cobertura vegetal oferece benefícios tanto para a população quanto para a fauna local. É importante a comunidade ter consciência de que as árvores elas prestam muitos serviços ambientais. Alguns são mais evidentes, a sombra, a melhoria do clima, mas tem muitos outros desses benefícios que muitas vezes para a gente fica subentendido, mas que são muito importantes para a ecologia do ambiente. Então as árvores elas fornecem, além de sombra, além de permitir uma melhor infiltração de água no solo, elas também proporcionam alimento para a fauna. Ah, Elas ciclam oxigênio, aprisionam gás carbônico, liberam oxigênio. Então tem uma série de benefícios que as árvores proporcionam para a comunidade, muitas vezes além do que são perceptíveis para a gente, e é importante que essas políticas de ampliação da área de cobertura vegetal de maneira sustentável, elas sejam sempre implementadas numa cidade. Com o objetivo de criar um maior conforto térmico para os ciclistas, o projeto Fortaleza Mais Verde vai implantar mais de 3.000 árvores em 5 importantes corredores cicloviários da cidade. Os pontos são nas avenidas Rogaciano Leite, Domingos Olímpio, Presidente Castelo Branco, Santos Dumont e na rua Urucutuba, no bairro Granja Lisboa. As árvores escolhidas são de diversas espécies nativas locais e cada uma tem o porquê da sua escolha. A gente deve considerar, de modo geral, para a escolha de uma árvore, o ambiente onde ela está inserida, se tem espaço para ela ser plantada, se tem algum mobiliário próximo, porque o tamanho da copa, o enraizamento pode afetar esse mobiliário e o seu propósito. Se você vai utilizar essas árvores, e aí de modo geral, se você vai utilizar essa árvore no quintal e a intenção é ter fruto, ou mesmo a gente, né, como responsável pela arborização, a Urbifor de modo geral, vai fazer a implantação de uma árvore, de árvores em uma praça, por exemplo, eu tenho uma gama de opções distintas. Eu já posso optar por espécies que produzam frutos. Eu não tenho essa alternativa quando eu vou plantar em canteiros centrais. Os frutos, naquele caso, podem ser mais um transtorno do que um benefício propriamente dito. Então, deve ser levado em consideração o propósito do seu projeto de arborização, do projeto que a gente está desenvolvendo, e o ambiente onde aquela árvore vai ser inserida. Além dos corredores arborizados, o projeto também prevê a implantação de pequenos parques urbanos em áreas verdes da cidade. Esses locais vão contar com iluminação específica, hortas urbanas, áreas infantis e outros. A razão para isso é proporcionar mais conforto térmico para os ciclistas e, eventualmente, também para as pessoas que podem caminhar nesses espaços. Então, esse é o objetivo do Ciclo Mais Verde: proporcionar mais sombra e garantir mais conforto para os ciclistas que utilizam aquelas ciclofaixas. O projeto de microparques ele já tem uma dinâmica um pouco diferente. A opção foi ah, selecionar regiões da cidade, normalmente áreas verdes, que tinham esse potencial de ter a ampliação da cobertura vegetal também, mas além de cobertura vegetal propriamente dita, esses espaços receberem mobiliário que o caracterizasse como um espaço mais disponível para a população. E aí inclui parquinho, inclui mobiliário urbano. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Regis Tavares, que é superintendente da Urbifor. O Regis, esse trabalho, esse programa, o Mais Verde, com certeza está dando uma nova fisionomia para a cidade, principalmente nos principais corredores, principais avenidas que hoje contam com ciclovias, garantindo aquele sombreamento, não só o aspecto do conforto para quem anda de bicicleta, mas para a própria cidade mesmo, né? Aquela uma nova fisionomia para a cidade, né? Isso, na verdade a ideia, você colocou muito bem, é exatamente arborizar todo o sistema cicloviário da cidade de Fortaleza. Hoje Fortaleza tem mais de 400 quilômetros de ciclovias
espalhados não só pela área central, mas principalmente também pela periferia, onde a gente percebe uma carência maior de cobertura vegetal. Né? Essas vias que estão sendo testadas agora nesse projeto piloto, são as 5 vias que foram mencionadas aí na matéria, elas têm o intuito da gente fazer uma validação do formato e do modelo que a gente quer implementar em todas as demais vias da cidade. Essa ação do ciclo mais verde, né, que é da arborização do sistema cicloviário, ela tem o objetivo, primeiro, de conferir um conforto térmico melhor para que os cidadãos utilizem da bicicleta. A gente sabe, por exemplo, que países como países europeus, que têm um clima mais ameno, um clima temperado e em alguns momentos, em algumas épocas do ano, um clima mais frio, convidam mais o cidadão a usar a bicicleta como seu meio de transporte do dia a dia. Fortaleza, por estar numa posição geográfica mais quente, em algumas épocas do ano, como por exemplo agora quando a gente tem ventos fortes e um sol muito intenso, muitas pessoas se desestimulam a andar de bicicleta porque não encontram na ciclofaixa um conforto para poder circular. Com as árvores, a nossa ideia é fazer um corredor verde mesmo, como uma cobertura, como se fosse uma coberta de um estacionamento, só que ao invés de ser com algo artificial, serão feitas com árvores, para que a pessoa se sinta numa sombra mesmo em todo o seu deslocamento do início ao fim, do ponto de saída até o ponto de chegada, o que vai fazer com que essas pessoas se estimulem mais a usar as ciclofaixas, que tanto servem, você tira o carro da rua, é uma atividade física, né? Você tem a questão do benefício para a saúde da pessoa e para a natureza e para o meio ambiente da cidade é maravilhoso, porque aquela pessoa que iria de carro ou iria de outro meio de transporte motorizado está usando a bicicleta para fazer o seu deslocamento. Então a ideia é conferir um maior conforto para essas pessoas utilizarem o sistema. Agora, Regis, para que a população possa entender, existem muitas avenidas da cidade que já contam, né, com arborização, já contam com árvores, muitas delas inclusive já antigas, né, são árvores velhas que trazem às vezes determinado problema em relação à questão de queda de galho e tudo. Como é que o poder público está fazendo para fazer, vamos dizer, essa substituição? Não só a complementação da colocação da árvore em locais onde não existe, como também como é que funciona essa questão da substituição de algumas árvores que já estão velhas e que às vezes ali causa uma questão de insegurança não só para o ciclista, como também até para os motoristas de carros de passeio. Rogério, perfeita a sua pergunta. Quando nós vamos fazer a intervenção num determinado corredor, a gente tem exatamente 2 ações que andam em paralelo. A complementação daquela arborização, ou seja, o plantio de novas árvores para você suprir aquela via com a quantidade que ela admite receber, que ela consegue receber, e a substituição das espécies ditas invasoras. Essas espécies invasoras, elas não são, como o próprio nome já comunica, elas não são do ambiente natural da cidade e muitas vezes elas interferem inclusive no crescimento das espécies nativas. É importante o cidadão de Fortaleza saber que nós, da Urbifor, a Prefeitura de Fortaleza, no caso da arborização, ela só planta espécies nativas. Nós não utilizamos espécies exóticas, espécies invasoras que não são do ambiente natural de Fortaleza, porque essas espécies, elas, como eu disse, elas não só trazem prejuízos para o ambiente natural, como elas interferem no crescimento das espécies nativas. Então, antes da gente fazer qualquer intervenção na via, é feito um diagnóstico completo das espécies invasoras que estão mortas ou com algum problema fitossanitário, algum problema de saúde que possa trazer algum transtorno, e essas árvores são inicialmente suprimidas. Inclusive, nós tivemos uma situação até um pouco complicada, que às vezes as pessoas não entendem, na Rogaciano do Leite, que foi a primeira via que nós fizemos essa intervenção, e nós tivemos que fazer algumas supressões, né, alguns cortes de árvores, antes de fazer o plantio. E aí circularam alguns vídeos em mídias sociais, redes sociais, criticando a ação da prefeitura. E nós fomos explicar que nós estávamos tirando aquelas árvores que trazem risco para as pessoas, porque eram árvores mortas ou árvores com problemas fitossanitários, brocas, muito cupim, né, que não tinham condições de permanecer no local e que elas seriam substituídas por espécies nativas que vão ter uma longevidade muito maior e que vão trazer de volta muitas vezes a fauna, vão trazer os pássaros, alguns animais que antes frequentavam
aquelas vias e deixaram de frequentar porque algumas espécies invasoras elas afastam, né, essa fauna desses locais. Mas felizmente a gente conseguiu explicar e a população entendeu que aquela substituição, naquele primeiro momento, você tira uma árvore adulta e planta uma árvore jovem, tem um impacto inicial, mas as pessoas entenderam que no médio e longo prazo esse impacto é positivo, porque você vai ter uma espécie nativa que vai ficar ali o resto da vida trazendo benefícios para aquela comunidade. E o que ocorre é que existem essas árvores consideradas invasoras, elas garantem até um sombreamento muito rápido. E a população, não, aquilo é uma árvore e tudo, por que está retirando e tal? Aquela árvore garante uma sombra e tal. Mas o problema é o prejuízo que esse tipo de árvore faz, não só no aspecto, às vezes, cresce de uma maneira desordenada, atinge fiação, a questão da raiz também provoca destruição do asfalto. Se não me engano, estou tentando aqui me lembrar, é NIM, né? NIM indiano. NIM indiano. NIM indiano, né? Isso que é muito conhecido, se encontra muito aqui em Fortaleza e é uma árvore que ela chega destruindo tudo, né? Isso. Na verdade, Rogério, você buscou um exemplo muito interessante. Fortaleza, alguns anos atrás, teve uma arborização muito espontânea, né? A própria população plantou muito. E o NIM indiano, especificamente, ele é um bom exemplo, porque ele é uma árvore que, no curto prazo, ele traz um sombreamento muito bom, porque ele cresce muito rapidamente, é uma árvore muito forte. Como o próprio nome diz, ele vem da Índia, então a Índia é um país seco, é um país onde a árvore tem que ser muito resistente para poder sobreviver, e as suas raízes, né, o enraizamento, ele busca água onde ela estiver, inclusive dentro de tubulações da CAGES, por exemplo. Então nós temos aqui em Fortaleza diversos problemas, calçadas destruídas, pavimentos destruídos, tubulações de água e esgoto destruídas pelo enraizamento dos NIMs indianos, que crescem muito rapidamente, tem uma copa muito frondosa, ou seja, oferece uma sombra muito, muito agradável, mas tem um outro prejuízo enorme. Eles sugam os nutrientes e a água das plantas que estão próximas, ou seja, nada cresce nas proximidades do NIM, somente outro NIM, porque eles ficam ali disputando, e eles afastam completamente a fauna. Se o cidadão de casa tiver um NIM próximo à sua residência, preste atenção que você não vê um pássaro voando perto do NIM, você não vê um animal, um soninho, um animal num NIM indiano. Por quê? Porque ele é uma árvore que afasta a vida, qualquer outro tipo de vida, ele não convive, né, nem com a fauna, nem com a flora. Então, ele é um prejuízo enorme para a cidade de Fortaleza. Agora, qual é a questão? Geralmente são árvores muito grandes, que oferecem realmente um sombreamento muito agradável e que as pessoas, por mais que entendam os malefícios que aquela árvore traz, resistem muito em perder aquele conforto. Então, essa perda do conforto para apostar no médio e longo prazo é que a gente precisa conscientizar as pessoas para entenderem da importância da gente substituir essas espécies por espécies adequadas, porque, volto a repetir, elas foram plantadas pela população, não foi uma ação do município nem do estado, foi uma arborização espontânea. E é importante mencionar que hoje a legislação ambiental proíbe o plantio desse tipo de árvore, né? Qualquer pessoa que plante uma árvore dessa, seja na calçada ou mesmo dentro da sua casa, no ambiente particular, está cometendo uma infração à legislação ambiental, porque é proibido. Hoje só se permite plantar árvores nativas no município de Fortaleza. Eu já tive a oportunidade, Regis, de fazer matéria, né, para a TV, matéria jornalística, de pessoas que plantaram o NIM na calçada e ele cresceu de uma maneira tão rápida, tão violenta, que derrubou o muro. Derrubou o muro da verdade, casa. Isso acontece. Então, assim, muitas vezes é a questão, eu citei aqui o caso do NIM indiano, exatamente para chamar a atenção, porque muitas vezes a pessoa não sabe, vamos dizer, o prejuízo que essa árvore ela pode causar amanhã, né? Planta, alguém chega e diz, olha, dá um sombreamento e cresce rápido, você vai ter sombra em pouco tempo, mas o problema é que quando ela cresce logo no sentido de destruir o que está pela frente. E a pessoa só vai tomar pé da situação quando a situação já está na casa do sem jeito. Já está crítica. E aí é interessante essa sua observação, porque o que a gente coloca? Ela cresce rápido, dá uma copa frondosa, vírgula, mas traz os prejuízos. A pessoa esquece só de dizer o complemento da frase, né, os prejuízos que ela vai causar. Inclusive, para que a gente evite esse tipo de situação, nós temos um programa no Horto Florestal Municipal de Fortaleza de doação de mudas nativas, né? Inclusive dentro de um programa da Prefeitura,
que é uma árvore na minha calçada, que tem o objetivo exatamente de incentivar as pessoas não só a plantar árvores nativas nas suas calçadas, como substituir as espécies invasoras também. Muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade de adquirir um ipê, um pau-branco, uma árvore nativa, e aí nós oferecemos, né, gratuitamente essa árvore exatamente para incentivar o cidadão a usar a planta e a espécie adequada para a sua calçada, porque ali ele vai evitar problemas futuros como esses que você relatou, que são, Rogério, muito comuns. Nós enfrentamos isso diariamente. Recebemos demandas de pessoas, inclusive muitas vezes o nosso engenheiro agrônomo, quando vai fazer uma vistoria num determinado local, tem que entrar na casa da pessoa com a devida autorização, obviamente, mas para verificar o piso, né, quebrado, a tubulação do banheiro ou do esgoto da casa deteriorada, o muro já comprometido, prestes a cair, porque a gente já chegou a encontrar raízes de ninho indiano que chegaram a mais de 50 metros de comprimento linear, porque elas vão buscar realmente água onde ela estiver para poder sobreviver. E aí dificilmente você encontra, por conta disso, um ninho indiano morto. Ele muitas vezes está até com o estado fitossanitário precário, mas ele é vivedor, como a gente diz, porque ele é muito resistente, né? Realmente. Mas em algumas situações a sua substituição ela é fortemente recomendada no sentido da gente garantir que a cidade tenha daqui a alguns anos uma predominância de espécies nativas em detrimento dessas espécies invasoras que ao longo de muitos anos foram plantadas de forma espontânea pela população na cidade de Fortaleza. E, Regis, a prefeitura está apostando em que espécie de árvore nativa? A gente viu na matéria a questão do ipê, da utilização do ipê. Além do ipê, tem outras espécies que têm sido plantadas aqui na capital? A gente tem utilizado muito o ipê, o pau-branco, o pau-d'arquinho, a munguba, que são espécies que a gente vai utilizar em alguns corredores, a carnaúba, que é a árvore símbolo do estado do Ceará, né? O ipê é a árvore símbolo do município de Fortaleza. Então, todas essas espécies, elas têm um crescimento, elas são árvores de médio porte, com uma copa frondosa, que confere a sombra, e elas não interferem principalmente na fiação elétrica. A gente ainda tem muita fiação aérea na cidade de Fortaleza, não só de energia elétrica, mas de comunicações de uma forma geral, ainda de telefonia, né? As novas, muitas estão sendo feitas subterrâneas, mas as mais antigas são todas aéreas. Então essas árvores todas, elas têm um crescimento que chegam num tamanho máximo que não interferem nessas outras infraestruturas, vamos dizer assim, implantadas na cidade de Fortaleza. Então, essa multiplicidade de espécies. E outra coisa importante, apesar de cada corredor ter o batismo de uma espécie nativa, né, a nossa ideia é batizar com a espécie predominante naquele corredor, nenhuma delas tem exclusivamente uma espécie só, que é uma outra coisa que nós discutimos tecnicamente. E essa diversidade ela é importante para a melhoria do ambiente natural daquele local. Então, quando você tem, por exemplo, a ciclofaixa dos ipês, não significa que nós só temos ipês. Nós temos predominantemente ipês, mas esses ipês convivem com diversas outras espécies para conferir essa multiplicidade, essa diversidade que é importante para o ambiente natural daquela via. São espécies também resistentes? Elas conseguem ter uma durabilidade? São espécies muito resistentes, mas os primeiros meses, né, após o plantio, eles são muito importantes. Tanto é, Rogério, foi muito importante essa sua pergunta. Nós estamos adotando duas ações. Nós utilizamos um dispositivo, um material chamado hidrogel. Ele é um gel que você coloca na raiz da planta e quando você faz a aguação, ele acumula água por alguns dias. Então ele faz com que é como se fosse um recipiente de água dentro da raiz da planta. Então, quando você faz a irrigação, durante pelo menos uma semana aquela planta está atendida com água. Mesmo assim, nós estamos fazendo a irrigação nesses corredores de 2 a 3 vezes por semana, pelo menos, isso nos primeiros 3 meses, para garantir que essas espécies vinguem, né, o termo que a gente utiliza, que ela se adaptar àquele novo ambiente, ela enraizar definitivamente e dali para frente ela consegue sobreviver praticamente sozinha com uma reposição de nutrientes, algum adubo orgânico de vez em quando que a gente volta lá para fazer, mas esses primeiros meses eles são fundamentais para que a gente tenha, a nossa estimativa é que da ordem de 80% a 90% do que nós plantamos vinguem. O que não vingar
a gente vai substituir por novas plantas, de modo que em algum momento a gente vai ter 100% do corredor com as espécies, né, desenvolvidas, enraizadas, e aí elas conseguem crescer com maior tranquilidade. Olha, o projeto Ciclo Mais Verde visa a completa arborização das principais ciclovias e ciclofaixas de Fortaleza. O objetivo é proporcionar maior conforto térmico aos ciclistas, ampliar a cobertura vegetal das ruas e criar uma identidade temática para os corredores. De acordo com o avanço do projeto piloto, a implantação gradativa irá contemplar uma ciclofaixa por mês, já tendo sido concluída na Avenida Rogaciano Leite, além das avenidas Santos Dumont, Domingos Olímpio, Presidente Castelo Branco e da Rua Urucutuba, na Granja Lisboa. Também deverão passar por intervenções infraestruturais até o fim de 2020, totalizando aí pelo menos 19 quilômetros de vias arborizadas. O Regis, a gente sabe que houve o problema aí da pandemia, isso de certa forma atrasou um pouco o calendário de execução aí de obras aqui na capital como um todo, mas como é que está esse cronograma? Eu já citei aí essas avenidas que já receberam, né, essa nova arborização, como é que está o planejamento de vocês até o fim do ano? Bom, na verdade a gente concluiu a Avenida Rogaciano Leite. Nós estamos trabalhando atualmente na Avenida Santos Dumont, que é a segunda via, né? A Avenida Rogaciano Leite, a gente disse, foi a via do mês de agosto. A via do mês de setembro é a Avenida Santos Dumont. E outubro, novembro e dezembro nós vamos fazer Presidente Castelo Branco, Urucutuba e a Avenida a Leste-Oeste, né? A Leste-Oeste não. Urucutuba, Domingos Olímpio e Leste-Oeste, exatamente. Essas três em outubro, novembro e dezembro. E a parte de infraestrutura vai seguir junto, fazendo toda a revitalização dessas vias. A ideia é que a gente chegue ao final do ano com 19 quilômetros dos 400 quilômetros do sistema cicloviário de Fortaleza completamente arborizados, para que em janeiro, né, a próxima gestão dê continuidade a essa política pública. A ideia é mostrar com esses 5 exemplos em áreas diferentes da cidade, com situações de infraestrutura diferentes também, o benefício da política pública para a cidade. E aí o próximo prefeito, a nossa expectativa é que ele incorpore às suas ações essa política pública importante de arborização, porque não só nós temos o conforto térmico do ciclista, mas principalmente a melhoria, o aumento da cobertura vegetal da cidade. Fortaleza, se você pegar o mapa e olhar assim de cima, nós temos bolsões verdes na cidade, né? E nós temos áreas mais acinzentadas, onde nós temos uma carência muito grande de arborização, principalmente mais na periferia, onde a gente encontra uma grande dificuldade de espaços para fazer o plantio, porque as áreas estão muito adensadas, muito ocupadas, você tem uma carência de áreas verdes, você tem corredores e vias muito estreitas, calçadas que não conseguem admitir o recebimento de uma árvore. Então, esse tipo de ação ele vai fazer com que nós façamos intervenções na infraestrutura. A Rua Urucutuba, na Grande Lisboa, é um exemplo desse tipo, onde nós vamos fazer a abertura de berços, nós vamos alterar a infraestrutura para que seja possível fazer o plantio naquele local. Se você chegasse, por exemplo, com a árvore hoje, com a muda de árvore para fazer o plantio lá, você não encontraria um local. Nós vamos viabilizar esses locais exatamente para fazer com que essa via, como outras na periferia da cidade, também possam receber esse plantio, essa arborização. Pois é, Regis, nessas avenidas aí que vão ser contempladas até o fim do ano, são avenidas que têm ausência total de arborização ou em algumas vai haver também aquele processo de substituição? A gente buscou, Rogério, 5 vias com situações muito diferentes. Vias completamente sem arborização, é o caso da Rua Urucutuba, por exemplo. Vias com arborização mista entre espécies nativas e invasoras, era o caso, por exemplo, da Rogaciano Leite. Vias com uma arborização predominantemente nativa, é o caso da Santos Dumont. Vias com a arborização predominantemente invasora, é o caso da Avenida Presidente Castelo Branco, da Leste-Oeste. Então, nós buscamos 5 situações que se complementam. A ideia é conseguir, mostrar que o programa funciona em diversos cenários, né? A gente tem ciclofaixas que estão no canteiro, a gente tem ciclofaixas que estão junto à calçada, a gente tem situações as mais diversas.
Em alguns locais nós temos ciclovias, em outros nós temos ciclofaixas. Por que isso? Para mostrar exatamente que o programa ele funciona em qualquer cenário. E aí validar o modelo, validar a política pública para ela se tornar definitiva na cidade. As árvores que são plantadas, né, essas espécies nativas, elas já chegam quando vocês vão implantar, vão colocar aquela nova árvore ali naquele local. Ela já chega com um porte, com um tamanho razoável, ela já chega proporcionando sombra ou é necessário um tempo ainda para adaptação ali? Não, é necessário um tempo. Em Fortaleza, a legislação estabelece, nós temos cumprido isso com muito rigor, que você só plante mudas nativas a partir de 1,80 m de altura. Então você vai ter uma árvore, né, uma muda jovem, a gente chama muda porque ela está sendo ainda, né, transplantada e para crescer, ela tem no mínimo 1,80 m de altura, mas ela tem o diâmetro do tronco ainda muito fino, na faixa de 8 a 10 centímetros de diâmetro de tronco. E ela vai começar a ter algum sombreamento daqui a um ano e meio, as pessoas vão perceber aquela muda se transformando efetivamente numa árvore. Porque essas árvores, elas duram décadas, né? Duram muitos anos. Mas aí você pergunta assim, por que então não plantar árvores adultas? Né? Por que então não plantar árvores já de um porte maior? A técnica ela não recomenda que seja feito isso, porque quando você tem uma árvore já adulta, a probabilidade dela sobreviver a uma mudança de endereço, a um transplante, ou seja, você tirar de um lugar para outro, ela é baixíssima. Tanto é que muitas vezes nós temos que suprimir e sacrificar uma árvore nativa quando ela está, por exemplo, no local inadequado, ela cresceu inadequadamente, está causando algum risco à população. Muitas vezes a gente não tem a opção do transplante, tem realmente que sacrificar porque ela não sobreviveria a um transplante. Seria um sofrimento adicional, porque ela já está tão acostumada naquele ambiente que ela não consegue ir para outro local. Então, as mudas, a idade que a gente está utilizando, essas mudas é a que a melhor técnica recomenda para esse tipo de plantio, onde a gente tem uma probabilidade de menor sofrimento da árvore e uma probabilidade maior de sobrevivência dela naquelas condições adversas. Porque você imagina que quando você tira uma muda lá do horto municipal para levar para uma avenida, você tira ela da zona de conforto dela, da área onde ela cresceu, ela nasceu e cresceu, para um ambiente completamente adverso, completamente diferente. Então ela vai passar por um processo de adaptação. É como um ser humano que muda de escola, que muda de casa, que muda de trabalho. Você passa por um momento de adaptação. Então, a árvore também tem esse processo de adaptação. Então, existe a idade ideal, o momento ideal, o tamanho ideal em que essa adaptação ela tem uma probabilidade maior de sucesso. E a gente tem sido muito criterioso com relação a esse aspecto. Então, muitas vezes, você tem o plantio de uma árvore mais jovem, mas o objetivo é que ela vingue, que ela se desenvolva e sobreviva por mais tempo ali naquele novo local onde ela está sendo plantada. O Regis, é necessário quanto tempo para que a árvore ela atinja esse sombreamento, que é o objetivo final aí da prefeitura em relação a esses corredores? Bom, a gente tem diversas, para cada tipo de espécie a gente tem um tempo médio, mas fazendo uma conta genérica para dar uma informação assim, média, padrão, na faixa de 1 ano e meio a 2 anos. Né? Entre 1 ano e meio e 2 anos, as pessoas vão perceber a diferença entre o que a gente tem hoje e o que a gente vai conseguir proporcionar com essa arborização. E aí as pessoas dizem, mas é muito tempo. Mas é um investimento que a cidade está fazendo. Né? Se a gente não fizesse hoje e fizesse só ano que vem, esses 2 anos contariam somente a partir de 2021. Então, o que a gente tem que comemorar é a capacidade e a possibilidade que a prefeitura está tendo de fazer isso agora, né, de oferecer essa oportunidade, essa alternativa para a população, e em algum momento ela vai poder usufruir com toda a plenitude desse sombreamento. E o mais legal, Rogério, que eu acho que a gente pode convidar a população também a contribuir conosco, é adotar uma árvore desse corredor. Você que mora no corredor, numa avenida dessa, você tem uma árvore próxima à sua casa, agoie aquela árvore, adote aquela árvore como sua, você vai acompanhar todo o crescimento dela, todo o desenvolvimento, desde a sua juventude hoje até a idade adulta daqui a 2, 3 anos. Então isso é importante porque esse sentimento de pertencimento,
ele ajuda muito e, por incrível que algumas pessoas podem não acreditar, mas o carinho, a forma como a árvore é tratada, ela tem uma diferença no seu crescimento. Árvores que são bem cuidadas, que recebem nutrientes, recebem água com o carinho que um cidadão às vezes dá, ela tem um crescimento muito melhor do que aquela que não teve essa mesma oportunidade. E como é que pode ser feita essa adoção, essa política de adoção? Porque eu já tinha conhecimento da que a prefeitura faz em relação à questão de praças, né? Questão da adoção de praças por parte de empresas. Em relação à história da árvore aí, como é que pode ser feita? A gente fez nesses corredores um processo de sensibilização com os moradores. Primeiro, para que respeitassem aquele plantio e não houvesse furtos de mudas, porque nós temos, infelizmente, esse tipo de problema ainda na cidade de Fortaleza, e uma sensibilização para o cuidar, né? Então, nesse primeiro momento, a adoção, ela é uma adoção, como a gente brinca, a adoção à brasileira, ela é informal, ela é apenas o compromisso, né, do cidadão em cuidar daquela árvore. Num segundo momento, nós vamos fazer um trabalho junto aos estabelecimentos comerciais, né, as associações de moradores desses bairros, para que adotem trechos do corredor, porque aí a gente vai poder ter um corredor completo com adotantes, né, de pedaços dele, de modo que você tenha toda a totalidade adotada, para que a gente garanta, né, o pleno desenvolvimento dessas árvores com esse carinho, essa atenção, todo esse cuidado que eu mencionei aqui, que são tão importantes. Então, nesse primeiro momento, é uma adoção voluntária, informal, a brasileira, como a gente costuma dizer, e num segundo momento nós vamos formalizar essas parcerias, não só com os cidadãos individualmente, mas também com associações de moradores e com estabelecimentos comerciais que tenham interesse em ver a sua fachada à frente do seu estabelecimento bonito, bem cuidado, limpo, né, que aquilo ali com certeza é um atrativo a mais, não só para pessoas que queiram morar naquela região, como também que queiram frequentar esses estabelecimentos comerciais. Olha, outra ação de destaque de preservação do meio ambiente em Fortaleza é a criação dos microparques urbanos. A ideia é transformar áreas verdes públicas em pequenos parques urbanos. A iniciativa proporcionará a expansão das áreas naturais, a criação de novos espaços e o estímulo à consciência ambiental. O Regis, além desse trabalho de sombreamento, de arborização que está sendo feito em avenidas, também tem a história da criação dos microparques. Como é que está o andamento aí desse projeto? Bom, interessante a gente contextualizar, Rogério. O Fortaleza Mais Verde ele tem duas vertentes de atuação. A arborização do sistema cicloviário, através do Ciclo Mais Verde, que a gente comentou nos 2 blocos anteriores, e a criação dos microparques urbanos. Essa política ela foi muito debatida porque a gente tem um problema em Fortaleza, que eu acho que praticamente todo o bairro vivencia, que é a degradação de áreas verdes do município de Fortaleza, que não podem receber nenhum projeto de infraestrutura, porque são áreas de permeabilidade, são áreas que têm que ser preservadas na sua quase totalidade. Muitas vezes tem um recurso hídrico, um riacho, um olho d'água, e não podem receber, por exemplo, uma praça, um posto de saúde, qualquer tipo de intervenção desse tipo. E a gente ficava sem ter o que fazer naquelas áreas. Então a gente vinha discutindo muito isso. O que fazer com essas áreas? Só em Fortaleza, Rogério, são mais de 400 áreas verdes com potencial para virarem microparques urbanos, para a gente ter uma ideia da dimensão disso. Como é que uma área verde dessa surge, né? Às vezes o cidadão pode se perguntar. Todo loteamento que é feito na cidade, né, todo empreendedor lá que vai fazer um loteamento para poder vender lá aqueles terrenos, aquelas casas e tal, ele tem que doar à prefeitura 2 tipos de área. A área verde e a área institucional. A área verde ela tem o objetivo de garantir o quê? Permeabilidade naquele solo, ou seja, naquela área ali eu tenho uma área verde que está preservada para que quando a água da chuva vier, ela tenha por onde escorrer. E nós temos as áreas institucionais, que são utilizadas para fazer equipamentos públicos da cidade, praças, postos de saúde, escolas, creches. Essas áreas institucionais, a grande parte delas é efetivamente utilizada, porque elas são destinadas a obras de infraestrutura. Já as áreas verdes, não. A ideia é preservar a natureza, é preservar a sua originalidade, vamos dizer assim. E aí, muitas vezes, a gente não consegue ter essa preservação e nós temos áreas
que viram pontos de lixo, de descarte de resíduos, muitas vezes áreas abandonadas, como é o caso, por exemplo, do piloto que nós vamos fazer ali na Avenida Francisco Sá, no conjunto Hermes Pereira, que é uma área belíssima, que tem um riacho, um recurso hídrico dentro da sua área, e que nós vamos fazer algumas intervenções. O conceito, Rogério, na verdade, ele é um conceito que fica entre uma praça e um parque. Ele é um conceito ali híbrido. Você vai ter elementos que tem numa praça, mas com muito menos concreto, muito menos cimento, muito menos cinza, e você vai ter elementos contemplativos e elementos de convivência com a natureza que você tem no parque. Fortaleza, ela tem os parques, apesar de nós termos 25 parques urbanos, dos quais 23 foram regulamentados nessas duas, na atual gestão e na gestão anterior. Esses parques estão muito concentrados em alguns bairros da cidade. Nós temos bairros, por exemplo, como é a Barra do Ceará, lá da Francisco Sá, que não tem um parque urbano, né, nas suas proximidades. As pessoas não conseguem ir caminhando, de bicicleta, porque os parques estão muito distantes. Então, esse microparque urbano ele vem preencher essa lacuna. Quer dizer, é um ambiente onde eu tenho um calçadão para caminhada, onde eu tenho um parquinho infantil para as crianças brincarem, num formato diferente, onde a gente vai usar elementos da natureza, troncos de árvores, cordas, coisas diferenciadas, mas a gente tem também uma academia de ginástica para os idosos. Mas aí nós não vamos ter, por exemplo, a quadra de futebol, porque você pergunta, mas por que não coloca a quadra? Não, porque a quadra é um elemento de uma praça. A quadra ela tem uma área de concreto, de cimento, vamos usar esse termo assim mais simples para a população, muito grande. E aí você interfere na permeabilidade daquela área, porque a ideia do microparque é ele ser esse misto entre o ambiente construído da praça e o ambiente natural do parque. Ou seja, eu vou ter o meu lazer, eu vou contemplar a natureza, e vou poder fazer minha caminhada. O meu filho vai brincar, eu posso até jogar num campinho de areia, mas eu não vou ter uma quadra cimentada porque aquilo ali interfere naquele ambiente natural. Então é um conceito completamente diferente do que a gente tem até hoje. Todos eles vão ser cercados com aquela cerquinha verde que a gente vê ali no Parque do Cocó, que todo mundo conhece, para poder delimitar esse espaço de microparque urbano, com pórtico de entrada, com o nome de batismo, para as pessoas terem a compreensão de que ali eles estão entrando num lugar diferente do que era antes. Nós vamos ter um pomar com árvores frutíferas para as pessoas colherem, comerem aqueles frutos ali, contemplarem a natureza. Nós vamos ter uma horta social, né, com plantas, hortaliças comestíveis e mudas medicinais para as pessoas cultivarem e fazerem lá seu chá medicinal, fazer seu coentro, sua cebolinha, seu tomate cereja para poder fazer lá um alimento. Então, a ideia ela é uma ideia de múltiplas facilidades e de múltiplos benefícios para aquela comunidade, garantindo e preservando o mais importante, que é o meio ambiente. Quer dizer, a área verde ela vai receber todos esses benefícios e não vai deixar de ser uma área verde. Ela vai continuar cumprindo a sua função ambiental de ser uma área de permeabilidade para aquele bairro, para aquele loteamento, para aquele conjunto habitacional. O que é que existe já hoje, vamos dizer assim, de áreas já contempladas aqui em Fortaleza que vão evoluir para essa situação de microparque? Pois é, nós fizemos esse levantamento. O primeiro microparque urbano é esse da Francisco Sá, né, no conjunto Hermes Pereira, lá na Barra do Ceará. É um projeto ainda para esse segundo semestre. Nós estamos. O cronograma de entrega agora para outubro. Né? Nós fizemos semana passada, no dia 15, né, exatamente há uma semana, né, há uma semana atrás, uma audiência pública na Associação de Moradores do Bairro, onde nós apresentamos o projeto piloto, apresentamos todas as infraestruturas que vão ser construídas e explicamos também as que não serão. Porque sempre o pessoal vem, mas a gente queria uma areninha, queria uma quadra coberta, queria isso, queria aquilo. E a gente explicou o conceito e foi muito interessante, Rogério, que quando você explica, né, e você mostra os benefícios que cada intervenção daquela que você vai fazer vai trazer para aquela comunidade, as pessoas abraçam o projeto. E assim, foi uma audiência pública muito positiva, porque a gente até imaginou que a gente ia receber mais questionamentos do que os que recebeu. Quando nós recebemos questionamentos, nós
de pronto respondemos com a melhor técnica e as respostas foram muito bem aceitas, porque a população compreendeu que o conceito era diferente. Né? A gente mostrou exatamente essa diferença. Nós não estamos oferecendo para vocês uma praça, nem uma areninha, nem um parque. Nós estamos oferecendo para vocês um conceito novo que é empacotado dessa forma aqui, com esses elementos aqui. Então, a ideia é que vocês tenham a natureza prioritariamente garantida e preservada e elementos que façam com que você usufrua desse espaço de uma forma amigável com a natureza. E aí foi muito interessante porque a receptividade foi a melhor possível. A gente iniciou as intervenções essa semana e o cronograma de entrega até o final de outubro, a gente fazer a inauguração, a entrega desse novo conceito, vamos dizer assim, de parque para a cidade de Fortaleza. E aí, validado esse modelo, a nossa expectativa é que isso também vire uma política pública, porque, como eu disse, nós temos hoje mais de 400 áreas em Fortaleza, áreas verdes, potenciais candidatas. Devidamente identificadas. Identificadas, com georreferenciadas, com latitude e longitude, toda, né, com as coordenadas todas definidas. Tem uma delimitação de área, assim, para que ela se configure como um microparque, não? Não, na verdade, o que acontece? Essa área, por exemplo, foi interessante essa sua pergunta. Essa área, por exemplo, da Francisco Sá, é porque não tem um mapa aqui, mas ela é um triângulo grande e tem uma área que a gente vai prioritariamente preservar a natureza e a intervenção vai se dar numa parte menor. Né? Geralmente, a intervenção mais pesada, ela se dá numa área de 400 a 500 metros quadrados. Tá? E o restante da área, caso ela exista, a intervenção ela é mais no sentido de garantir a preservação da natureza. Por exemplo, nessa área da Francisco Sá, nós temos um pomar muito representativo. Mas aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer toda a limpeza daquela área, plantar espécies novas, né, de árvores frutíferas que não existem naquele local. E aí aquele espaço ele não vai ter nenhuma infraestrutura de concreto, mas ele vai ser visitável. A pessoa pode ir lá, sentar, fazer um piquenique, colher um fruto, comer, porque ele vai estar limpo e vai estar acessível à população. Mas ao mesmo tempo ele vai ter a permeabilidade da água garantida, porque você vai estar com o pé no solo, com o pé na areia do solo mesmo, naquele local. Então, as áreas elas variam muito, tá? Mas assim, a área de intervenção mais efetiva é nessa faixa de 400 a 500 metros quadrados. O que passa disso, a gente vai intensificar as ações de preservação da natureza, porque essa preservação é o elemento principal do microparque urbano. A gente sabe que para implantar o microparque varia de área para área, né? Até como a forma como a prefeitura encontra aquela situação. Então, para transformar em microparque, varia de área para área, né, em relação ao tempo. Mas, normalmente, essa implantação, ela tem um processo demorado ou há casos em que essa implantação ela pode ser feita de forma mais rápida? Não, o processo todo, desde a identificação da área, do levantamento das necessidades e da implantação, ela deve durar, um sprint de no máximo 90 dias. Né? Dentro desses 90 dias, você tem aí 60 dias de execução, né, de obra mesmo, de infraestrutura, e você tem a parte de validação do que está sendo proposto com a comunidade, que foi o que nós fizemos semana passada, que eu acho que é o momento mais importante, porque, na verdade, o microparque urbano ele funciona mais ou menos como um jogo de Lego. Eu tenho aqui um monte de peças, o parquinho natural, a horta, o pomar, a academia de ginástica e tal. Então eu vou ver quais dessas peças cabem nessa área aqui, porque eu tenho que avaliar no seu entorno qual é a praça mais próxima, se a escola próxima tem uma quadra de areia, por exemplo, para as crianças brincarem, ou se já tem um parquinho, se pode ser usado aquele espaço como aula de campo daquela escola, daquela creche mais próxima. Sempre chega para complementar o que já existe. O que já existe. Então a ideia é eu ter um cardápio de opções de intervenção e identificar naquela localidade específica quais são os elementos mais importantes. E aí eu faço aquela montagem de peças e aí crio o conceito. Então, esse cardápio está pronto. Nós já temos todo ele, que foi o trabalho maior de formatação, de pensar o que poderia ter no microparque urbano. Agora é pegar cada uma das áreas, fazer o estudo
individual, específico e selecionar as peças que vão caber em cada uma delas. Regis, mais uma vez, obrigado aqui pela presença aqui no Notícias de Fortaleza, aqui na TV Terra do Sol, dando esses esclarecimentos da semana aí de comemoração do Dia da Árvore, e é um projeto aí, quando se busca realmente trazer mais verde para a cidade, sempre bastante interessante. Obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, sempre à disposição. Eu vou pedir um intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta e a gente traz mais informações para você aqui no Notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. Volto já já.